sobre a fé, sobre a vida com Deus. Eu quero estar hoje na doutrina. Na verdade, tem-se visto questões tão assustadoras e me assustam mesmo, garanto que me assustam. Mas eu vou começar assim, para resumir, até porque o nosso culto hoje não vai demorar muito. Eu passei na Bíblia, eu li as cartas de Paulo durante 7 anos. 7. E me tornei um cristão. 7. Havia um tempo que eu não lia mais outra parte da Bíblia. Só estudava Romanos. Até Hebreus. Porque encontrei em Paulo uma liderança equilibrada. Uma liderança sem uma única cultura. Encontrei em Paulo uma liderança que respeita as coisas, mas que apesar de respeitar a situação da pessoa, não se abate ou não se abala em manifestar o que é a verdade de Deus. Eu percebi que Paulo é daqueles líderes que quando chega na tua vida, percebe a tua doença, percebe a tua dificuldade, percebe os teus defeitos e te abraça e quer te acudir. E ele vai te acudindo e te instruindo. Mas só que Paulo, ele é um apóstolo que não abre igreja e fica ali. Então Paulo tem pressa de ver as pessoas a crescerem, porque para ele as pessoas têm que crescer ao ponto de criar um líder e deixar ali para viajar para outro lugar. Por isso você vai ver que todas as escritas de Paulo são cartas. Nunca são pregações no momento. Não são reflexões como os outros refletiram. Não são histórias, são cartas. Onde ele passou, pregou, depois de sair, depois de crescer, deixou, e depois de deixar foi. Ao ir, ouviu o crescimento, conversou, visitou, percebeu as debilidades e etc. E enviou depois uma carta para transmitir conhecimento. Em outras palavras, as cartas do apóstolo Paulo são pregações. E são pregações inspiradas nas passagens de Jesus. Em outras palavras, Paulo lia algum texto e interpretava e enviava em relação à situação que as pessoas estavam a passar. E eu cresci assim, porque vi em Paulo um grande líder. Amém? Vi como Paulo instruiu Tito, e ele chama, você vê nas epístolas de Paulo, sempre ele diz ao meu filhinho Tito, ao meu filho Timóteo, a igreja que está ali, a igreja que está ali, ele tem sempre esta característica. Isso significa que um pai espiritual, ele deve se responsabilizar em cuidar das diversas áreas de uma igreja, em cuidar das diversas áreas de um crente. E o que eu tenho estado a perceber nos últimos tempos é que as pessoas se atraem pelos bons homens de Deus, se sentem atraídos pelos bons líderes e se fazem instruídos pelos líderes, gostam de ir buscar informação. O líder se apaixona por essa ovelha, está a instruir, mas no fundo a ovelha não cria uma dependência desse líder.
Em outras palavras, o liderado hoje em dia, não, depois de olhar o crescimento do líder, ele quer buscar esse crescimento, mas não quer depender da liderança deste líder. Amém? Amém. Ele quer ser um aluno, não quer ser um filho. Amém? Ele quer ser um aluno, não quer ser um. E Paulo fala sobre isso. Há alguns homens que Paulo instruiu. Paulo, ao conversar com Timóteo numa das na segunda carta, ele diz que, olha, aqueles que você deixou comigo já não estão comigo. Porque na verdade eles amaram muito o mundo de hoje e abandonaram a cruz. E Paulo não lhes seguiu. Paulo investiu em quem acreditou. Diga ao teu irmão, permita-te ser testado pelo Mestre. Amém? As pessoas não estão a conseguir ter um evangelho verdadeiro, um evangelho posicionado, porque doaram-se para Deus na dimensão que eles preferiram. Doaram-se para Deus de um jeito que eles entenderam correto e suficiente. Mas eu estou a ver um Deus que está a chamar as pessoas numa questão muito diferente. Nós acabamos de ler que Jesus ele crescia em sabedoria, depois em estatura, depois em graça perante, para com Deus e para com os homens. Amém? Jesus cresceu em sabedoria, depois em estatura. Está a dizer mesmo que Jesus, notava-se o crescimento intelectual de Jesus, a sabedoria de Jesus, a percepção das coisas de Jesus. Mas depois também notava-se o crescimento físico de Jesus. Amém? O crescimento físico de Jesus. Eu quero trazer duas coisas muito importantes. Há uma coisa que eu noto sempre e digo sempre: o perigo dos anos, o perigo dos tempos. O tempo ele está num lugar e logo que você nasce, o tempo anda atrás de você. Amém? Amém. O tempo anda atrás de você, mas o tempo traz duas coisas. Traz dois tipos de crescimento. Um crescimento, o tempo traz de propósito, sem precisar combinar contigo, sem precisar te pedir opinião, sem precisar dizer se você é bom ou não é bom. Você vai crescer. Por isso é que há pessoas que não são sábias, mas são muito altos. Há pessoas que não são sábias, mas são corpulentas. E você poderá encontrar um sábio pequenininho. Amém? O crescimento da estrutura, esse Jesus não se importou. Por isso é que aqui, no primeiro crescimento que deveria existir, na declaração deste versículo, o primeiro crescimento que a Bíblia devia relatar seria o crescimento em estrutura. Devia primeiramente falar crescia fisicamente. Mas a Bíblia não relatou primeiro fisicamente, porque esse crescimento não depende de Jesus. Depende da biologia. Depende do arroz. Depende do feijão. Depende do sumo. Depende do leite. Agora há um crescimento que a Bíblia decidiu colocar em primeiro lugar, em sabedoria. Depende de Jesus. Depende do que Jesus vê. Depende do que Jesus aprende. Depende do que Jesus olha. Depende do que Jesus busca. Depende do que Jesus se conecta. Amém? Amém? Em outras palavras, estou a entender que o crescimento interior, a sabedoria, é muito importante, porque Deus faz crescer
em estrutura, quem cresce em sabedoria. Amém. Em outras palavras, estou a ver que quando Deus vê que Jesus está a crescer em sabedoria, Deus entende que Jesus merece ter mais idade. Deus entende que Jesus merece ter saúde. Amém? 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 Amém. Deus entende que Jesus merece ter saúde. Merece crescer. Agora, eu quero perguntar para você: quais são os crescimentos que você controla? É possível entender, ver o crescimento físico a acontecer, e nós nos habituamos, nos adaptamos, começamos então a fazer que esse crescimento seja possível. Você cuida de ti, mas o crescimento de dentro, nem todos sabem cuidar. Então é possível o corpo estar amadurecido enquanto a alma está verde. Amém? É possível. Mas eu quero te dizer o seguinte: o próprio Filho de Deus cresceu. As pessoas notavam que Jesus estava a crescer. Será que as pessoas notam que você está crescendo? Será? Será que as pessoas notam que você está a crescer? Eu quero falar dos órgãos da alma. O nosso corpo tem órgãos. E quem estuda a medicina sabe o quanto os órgãos estão conectados. Sabe o quanto a função de cada órgão é importante para o outro órgão. Amém? Sabe o quanto? E há um ditado que diz que quando a cabeça não regula, o corpo paga. Eu quero dizer que quando o espírito não regula, o físico paga. Amém? Amém. Quando o espírito não regula, o físico paga. E a Bíblia está a dizer que Jesus crescia em graça perante Deus e perante os homens. O que é graça? O que significa graça neste versículo? Graça significa o quê? Favor. Jesus crescia em favor diante de Deus e diante do... A Bíblia está querendo dizer que Jesus se fazia merecer de receber coisas de Deus e dos homens. Jesus se fazia ver, as pessoas viam Jesus e diziam assim: ele merece, ele é bom. Em outras palavras, Deus elogiava Jesus e os homens também elogiavam. Mas é Jesus quem crescia. Amém? Mas Jesus crescia como? Por quê? Com o quê? Com a palavra. Amém? Jesus crescia com a palavra. Jesus crescia na dimensão da palavra. Em outras palavras, Deus reconhecia a sua palavra em Jesus e as pessoas reconheciam Jesus, olha, as palavras de Deus em... Tanto que neste versículo que você leu, ali é um momento, neste capítulo, é um momento em que Jesus desapareceu. Era um momento em que Jesus desapareceu e os pais lhe procuravam.
E diz a Bíblia que quando Maria foram para procurar, encontraram Jesus, aliás, a conversar com adultos. Encontraram Jesus a falar com adultos. E o que Jesus falava colocava os adultos de boca aberta para lhe ouvir. E quando os familiares de Jesus chegam para ele e dizem vamos para casa, Jesus aceita e vai para casa. Mas ele diz, não me chama por quê? Estou a fazer a obra do meu Pai. Quando você cresce em sabedoria e em graça, fazer a obra de Deus não é difícil para você. Porque fazer a obra de Deus não é uma vontade, não é um sacrifício, mas se torna uma necessidade. Amém? Amém. Se torna uma necessidade natural. Por isso é que você vê que quando alguém cresceu espiritualmente, você não consegue entender. Porque aquilo que é sacrifício para ti, para ele é normal. Amém? O amor ao próximo para ele já não é difícil. Ele se cobra se não praticar o amor. Ele não dorme bem se não fizer o bem. Ele dorme mal se não ouvir a voz do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você nesta manhã que existem áreas da tua vida que você não está conseguindo controlar. Não é porque você é mau, não é porque você é pecador, é porque você não cresceu. Amém? Amém. A igreja precisa se aliar ao crescimento que vem de Deus. Mas você nunca vai crescer corretamente se não perceber que não estás crescendo. Existem algumas áreas da tua vida que você nunca vai perceber que não está crescendo. Alguém vai dizer, como assim? A Bíblia está dizendo que o Filho de Deus precisou crescer e se disciplinou a crescer, ou em crescer, se colocou no caminho do crescimento. Amém? Amém. Agora eu pergunto, quem é você que não é Jesus, que acha que pelo fato de ter um bom coração, que acha que pelo fato de crescer numa família boa, humilde, humanamente falando, você vai conseguir tomar conta das coisas de Deus? Para cuidar das coisas de Deus, você precisa do crescimento que só Deus te pode dar. Amém? Amém? Para cuidar das coisas de Deus, você precisa do que Deus te pode dar. Há uma coisa muito errada e negativa que acontece no mundo. É as pessoas olharem para si e verem que não pecaram em alguma área, e por não terem pecado em alguma área, estão aptos para fazer correto. Eu quero dizer uma coisa que você vai aprender. Há mulheres que acham que ser virgem é sucesso para o casamento. Há mulheres que acham pelo fato de serem virgens vão conseguir trazer paz ao casamento. Vou te dizer, a tua virgindade é simplesmente uma santidade, uma pureza perante Deus e perante teu esposo. Te torna digna. Mas isso não te ensinou a ser santa. Isso não te ensinou a ser experiente para vencer o pecado. Isso não te ensinou a ser experiente para vencer o diabo. Então algumas pessoas se apegam em algum bem, ou melhor, se apegam em algum mal que nunca fizeram e acham que estão aptas para evitar todos os males. Aquilo é só uma cadeira que você fez. É só uma disciplina que você fez. Agora você precisa entender que tem três estruturas: conhecimento,
estatura e... Agora se matricula nessas 3 escolas. Na escola da estrutura, o teu pai te matriculou. Por quê? Te deu comida, estás matriculado. Por isso é que você, aos 2 anos, já tens comidas preferidas, porque o teu pai te ensinou a comer. E se for um bom pai que ensina a comer saudavelmente, verduras e etc., uma saudável alimentação. Mas nas outras escolas, não tem pai. Teu pai só te indica, mas não te inscreve. Teu pai só te indica, mas não te inscreve. Por isso é que Jesus está vindo para mostrar à igreja, mas não vai perguntar ao pai se pode levar o filho. Porque Jesus, quando aparece para te salvar, não pergunta ao teu pai. Ele vai diretamente ao teu coração. Em outras palavras, estou a dizer que Deus criou de propósito uma porta em teu coração que só Ele te pode abrir. O teu pai pode dizer: filho, abra a tua porta para Jesus entrar. Ele só vai te aconselhar, mas nunca vai entrar. E Jesus não vai entrar no teu coração. O Espírito Santo não vai te levar numa alta dimensão, porque o teu pai te aconselhou. O conselho do teu pai Jesus vai buscar, mas Jesus só vai abrir a porta do teu coração quando você dizer: Jesus, entra na minha vida e seja feita a tua vontade. Essa é uma dimensão que até pastores não atingiram, que até bispos não atingiram, porque é uma dimensão que exige renúncia. É uma dimensão de loucos. Até o diabo, que era anjo, não atingiu essa dimensão. O diabo não aceitou atingir a dimensão de crescer. Até o anjo cresce. O diabo não aceitou. Fé é fé na terra, é fé no céu. E Jesus cresceu nisso. Por isso é que Ele é o Rei dos Reis. E eu estou a te dizer, há coisas que Deus não vai te dar. Não é porque Deus te ama muito. Eu detesto quando as pessoas falam: Deus me ama muito. Deus ama todos. Há coisas que Deus não vai te dar se você não crescer. Porque até Jesus recebeu a coroa de Rei dos Reis depois de aceitar o sofrimento que Deus lhe propôs. E aquela pessoa que aceita Jesus verdadeiramente, ele aceita padecer todas as perseguições. Eu estou a dizer que o Evangelho está diretamente ligado com perseguições, com dificuldades. Mas você vai olhar essas dificuldades como barbaridade se não crescer nas 3 dimensões. Então você pode estar verde quando pensa que está maduro, porque você cresceu naquilo que você gosta e não naquilo que Deus quer. Por isso que você vai conversar com algumas pessoas, durante algum tempo você vai pensar que você vai ver que estão a conseguir caminhar bem, porque tudo que você está a lhe falar são coisas que combinam com o jeito dela de pensar, o jeito dele de pensar. Mas vai chegar numa dimensão que Jesus vai falar: chefe, vai embora. Está entendendo? Jesus vai falar: chefe, vai embora. Jesus vai falar: eu vou morrer. Ele vai falar: mas eu estou a te seguir porque você faz viver, porque você ressuscita. Agora você está dizendo que vai morrer, então vou voltar. Por isso, eu não sei como é que você veio aqui para a igreja, mas eu quero te garantir uma coisa: a culpa é da primeira pessoa que te falou de Jesus. Só que eu já não consigo te evangelizar de novo, porque o que traz as pessoas para Deus, para a igreja, às vezes é o bem que elas podem conseguir. Ontem o Reginaldo falava comigo: pastor, um dos grandes vocalistas do Hillsong saiu da fé, disse que está cansado. E ele disse: pastor, eu admiro aquelas letras todas que ele canta. Eu disse para ele: filho, eu sou compositor e eu sei o que existe nesse mundo. Como disse o ministro, as pessoas que se fazem crentes, que conhecem como crente por causa das músicas que tocam na tua casa, né? Hoje em dia, mal você se converte, você percebe que o mercado gospel já tem letras
que te tornam, que trazem sucesso para você. Eu, se pegar uma música que vai falar, me dá só filho, me tira essa vergonha, meu marido vai voltar, o emprego vai aparecer, com uma melodia bonita, essa música vai tocar no país todo. Até na casa do macumbeiro, o macumbeiro vai usar essa música, porque toca o emocional da pessoa e leva a pessoa a chorar. Vamos fazer uma coisa. Você procura as músicas que mais tocam em casa das pessoas. As músicas cristãs que mais estão nos telefones das pessoas são músicas que falam de vitória, nunca de consagração, nunca de crescimento espiritual. As músicas que mais fazem sucesso, isso vai acontecer, porque eu sou filho de Deus, vai queimar, vai sair. Eu não fiz mal a ninguém, Deus também me ama. Essas palavras positivas. Mas só que quando você quer crescer espiritualmente, você tem que ouvir música que te leva a outra dimensão. E eu gosto de Deus quando me aparece. Eu vou te dizer uma coisa. Deus me treinou de um jeito. Ele aparece pouco para me consolar, aparece mais para me instruir. Entendeu? Sempre que Deus me consolou, dificilmente alguém profetizou para mim: eu estou contigo, não desista. Deus me indica sempre um versículo. Eu lembro uma vez que fui em uma igreja, eu estava passando um dos piores momentos da minha vida. E eu vi que veio um profeta da França. Eu disse: poxa Deus, sou teu servo, mas eu estou mesmo mal, vou lá para ouvir esse profeta. Dizem que quando ele está mesmo ao teu lado, ele vai te profetizar. Eu cheguei. E também naquela igreja era conhecida. Mas de Deus tem. Você não é um banco de frente aqui no Estado Francisco. O profeta passava por mim. Tocava. Eu falava: Deus, por favor. Fala uma coisa para mim. O profeta passava por mim, profetizou alguém que estava ao meu lado. Eu não desço meu corpo, eu disse: vou embora. Já falar, Deus. Não passou um mês, eu vi que aquele pastor é bruxo. Eu disse: Deus, obrigado, porque já falaste comigo. Amém? O homem de Deus crescido não precisa ouvir certas coisas. Há tranquilizações que vêm para você, que vêm para te atrapalhar. Tem momentos que, independentemente da dor, não é para parar, é para continuar. Eu estou aqui para dizer para alguém: você está vivendo essa situação com essa toda depressão porque você está parado. Deus às vezes te leva num estágio, te leva em um lugar em que você precisa apanhar mesmo. Diga comigo: apanhar mesmo. Diga: eu vou apanhar mesmo. Eu vou dizer o seguinte: ontem eu estava numa reunião, aquela reunião foi muito dura para mim, principalmente, mas eu admirei como essa dureza não me aleijava. Eu cheguei em casa e disse: pai, eu devia estar a chorar nesse momento. Por que não estou a chorar? Deus me disse: porque todo esse percurso, o treinamento que eu te dei, essas pedras não te doem mais. Então deixa eu entender uma coisa na vida. Você sofre bastante porque você não quer crescer. Que você vive, que dirás dizer: isso faz parte do meu processo. Amém. Davi, quando pecou, apanhou palmatórias. Hoje em dia, quem erra não quer apanhar. Ele que errou é o mal, mas vai te chamar de mal pelo fato de você exigir que ele apanhe.
Pelo mal que cometeu. Antigamente acontecia isso. Os pais, quando tinham a ditadura de que o filho errou tem que apanhar mangueira, o filho queria ser o primeiro a apanhar para passar já. Porque sabia que o pai não vai ter ira, o pai depois de bater vai acabar. Ele não quer dar de mal com o pai. Mas hoje os filhos, porque não aprenderam a apanhar, quando o pai diz mesmo eu vou te bater, e de noite está a te bater, fala mesmo, o pai é mau. Desde de manhã até agora já não esqueceu de me bater. Nós não estamos prontos para apanhar, nem com os homens, nem de Deus. Mas a Bíblia está a dizer que Jesus estava a crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Eu quero te perguntar uma coisa. Pergunta ao teu irmão. Diga, em que área da tua vida você merece apanhar? Agora ele pergunta, podes apanhar? Aceitas apanhar? Louvado seja o nome do Senhor? Amém. Yeah. Eu quero trazer 3 pontos positivos da fé. 3 pontos principais na fé cristã. O primeiro é aprender. O segundo é falar. O terceiro é viver. Na fé tem esses 3 pontos. Primeiro é aprender. E você pode encontrar isso em 1 de Pedro. Em 1 de Pedro 2, 3 e 2. 2 e 3. Aprender. Alguém pode ler, por favor? 1 de Pedro 2. Bem rapidinho para ler, por favor. Deixando, pois, toda Coloca-te de pé, por favor, para iniciar a palavra. Você que está a ler sozinho. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Desejai efetuosamente, como os meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provestes que o Senhor é benigno. Amém. Amém? Amém. Nós devemos desejar, como meninos, o leite racional. Leite racional. Não é materno, é racional. Para crescermos. Se já provamos que o Senhor é bom, devemos desejar ardentemente crescer, aprender. Amém? Devemos aprender. Há uma coisa que a igreja precisa ter: o desejo ardente de. E há áreas na tua vida que você pensa que já está tudo, mas você precisa aprender. Você deve colocar isso em você, que o Espírito Santo precisa me fazer E uma coisa que você deve entender: em tudo que você já cresceu, ainda não cresceu totalmente. Amém? Precisas crescer. Aqui é aprender. Devemos desejar. No segundo, falar, pronunciar. Abra João 7:38. Você anota isso. João 7:38. Assim diz a palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu reino. Amém. Obrigado. Quem crê em mim, como
diz as Escrituras. Não é como você diz crer, como você acha certo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, eu farei com que rios de água viva fluam no seu interior. Rios de água viva está a dizer o quê? Palavras. Em outras palavras, para dizer que quando você não crê correto em Jesus, como diz as Escrituras, a Bíblia não se reflete, a Bíblia não se permite entrar na tua vida. Estou a dizer que você pode ler muito, você vai ser um inteligente bíblico, mas você não vai conseguir praticar. Quem te leva à prática da palavra é quando você crê na palavra, como diz a... Porque às vezes nós cremos na palavra porque gostamos. É como há pessoas que creem em você porque te gostou. Há pessoas que estão numa empresa porque foram com a tua cara. Eu estava a conversar com alguém e dizia que nos hospitais os médicos hoje tratam você porque foram com a tua cara, não porque são profissionais. Eu estou a dizer, Deus não te chama para você ir de cara e ir com a cara da Bíblia. Porque há pessoas que dizem, eu gosto muito da história tal, eu gosto muito do versículo tal, e porque gosta do versículo tal, coloca na sua porta, coloca na sua casa. Quem gosta verdadeiramente, porque a palavra impactou a vida dele, ele não coloca na porta, coloca na vida. Amém. Coloca na forma de viver. Amém? Amém. Então quer dizer que você nunca vai conseguir falar perfeitamente a palavra de Deus se não aprender. Não, eu estou te ensinando, você já está no céu, você já está salvo, você já está na igreja, mas eu quero te levar para outra dimensão. É como quem às vezes fez antigamente quem já fez o médio falava, não, você tem o médio, vai estudar mais para quê? Mas quando você vai para a universidade, você percebe, depois de fazer a universidade, eu tenho que fazer um mestrado, tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer isso. Você quer sempre crescer, porque você vai entender que afinal eu pensei que com o médio e a licenciatura em medicina eu estaria pronto para tudo, mas afinal você vai dar conta que há uma coisa, há uma operação que eu não conseguirei fazer se não for me doutorar, porque o conhecimento está escondido. Está entendendo? E eu aprendi uma coisa: o homem de Deus não pode declarar o conhecimento de qualquer forma. Você não pode ensinar qualquer pessoa. Estou a te ensinar isso. Ensine a pessoa que está apta para aprender, porque senão você está a dar conhecimento de doutoramento em alguém que não quer estudar. Você não pode dar conhecimento de doutoramento em alguém que não aceita parar de comprar um sapato para pagar a universidade. Então as pessoas hoje em dia não valorizam o evangelho porque não querem pagar o preço do evangelho. Eles acham que porque Jesus veio de graça, é tudo de graça. Jesus te pede a tua vida. Amém? Então você não vai conseguir atingir a maturidade espiritual sem dar a tua vida. Obrigada, Jesus. Quando eu estou a falar, eu disse que eu falaria sobre os órgãos da alma. Existem alguns órgãos da alma que ainda não estão a funcionar. Em algumas pessoas tem alguns órgãos que estão paralisados. Existem algumas veias no corpo físico que às vezes não está a funcionar, mas você não morre. Por exemplo, um dedo pode estar paralisado, está entendendo? Uma unha pode estar paralisada. O cabelo pode não crescer, você consegue viver. Mas se o coração não tiver a funcionar, você não vive, está entendendo? Tem muito crente que não está, que só está vivo porque o coração está funcionando. Quando estou a falar do coração, do evangelho, estou a falar do amor de Deus, está entendendo? O amor de Deus te olhou, mas você, afinal de contas, a tua unha não funciona. Está entendendo? A tua unha não funciona. Então, enquanto os outros estão a organizar, você está sempre a se arranhar na unha, porque está a sentir como chão. E quem se arranha está sempre com a mão ocupada. Quando Deus diz, segura isso, filha minha, Ele não aceita segurar, porque tem que ter uma mão livre para arranhar a unha. Por isso não obedece a palavra, porque já tem uma ocupação. O teu órgão está ocupado. Isso é outra dimensão. É para quem quer me seguir. Amém.
viver. 1 de Pedro 1, 15 até 18. Pedro 1, 15, 18. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém. É santo quem vos chamou, sede santo em toda a vossa forma de viver. Essa palavra gostei. Outro versículo, filha, o que é que diz? O que é que diz? Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas... Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Não, veio 17. E se invocais por Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu gostei dessa palavra, durante o tempo da vossa peregrinação. O que é peregrinação? Estamos em acampamento na terra. Vimos, as pessoas não conseguem se desprender da sua vontade porque acham que vieram para possuir esse mundo. Só o crente que entende que não pertence a esse mundo sabe usar esse mundo sem querer ganhar sempre. Amém. Quando alguém se apega muito às suas fragilidades, é porque essa pessoa está a mostrar o quanto é carnal. Às vezes carnal não é quem fornica muito. Você pensa que carnal é quem peca muito, é quem adultera. Carnal é quem ama a carne. Carnal é quem ama o dinheiro demais. Carnal é quem ama as vontades, até quem ama as suas fraquezas. Porque há pessoas que não sabem se desapegar ao mal. Fazem ideia de dizer, para você deixar o pecado, você não precisa calcular. Está entendendo? Não faça matemática para deixar o pecado. Larga o pecado. Eu aprendi com um homem de Deus que dizia assim: nós precisamos largar todo o pecado, não planificando. Mas precisamos largar o pecado do jeito que Paulo jogou a serpente que lhe agarrou as mãos. A Bíblia está dizendo que Paulo está com os discípulos, aliás, está com uma caravana que estava andando, de barco, o barco acabou por estragar mesmo. E Paulo disse que ninguém devia morrer, ninguém morreu, não sei, barco estraga, ninguém morre. Isso é complicado. Mas eu mesmo sou Paulo também. Por isso eu amo Paulo. Eu amo duas personalidades muito na Bíblia: Paulo e Jacó. Eu amo Jacó. Mas um dia eu vou ensinar sobre Jacó. Estou prometendo, isso não dá uma ensinança, porque é grande o que eu entendi na vida de Jacó. Grande demais. Essa igreja é pequena para ensinar aqui. Acho que esse tem que ser um livro. Eu vejo Jacó o homem mais completo da Bíblia Sagrada. Você não vai entender, mas eu vou te dizer. Fica mesmo aqui, não sai dessa igreja. Amém. Paulo está, de repente Paulo está ali e aquecer o fogo, por causa do frio, uma serpente enrola o braço do pé de Paulo e lhe morde. Como é que Paulo larga a toda? No fogo. Me mostra como é que você costuma largar o pecado. Você faz plano. E quando você deixa demais o pecado ao teu lado, o pecado se sente teu filho, se sente teu irmão. Quando você tenta lhe deixar, ele te aperta o coração e você entende assim: eu vou sofrer demais, também fica só um pouquinho mais. Tenho que te despedir bem um dia. E agora o pastor que está dizendo, larga o pecado, você vai falar: pastor, eu já conversei com o pecado,
Pecado até tolerante. Eu vou largar isso, não precisa ser assim. Mas só que você está a contaminar o barco. Você está a contaminar o barco. Eu acho que as pessoas que se apegam demais nos seus erros são aquelas que não se importam conosco. As pessoas que se apegam demais nos seus erros que são aquelas que não querem ajudar a igreja. Você que está nos seus defeitos, você que fofoca, ainda gosta de fofocar e acha que vai deixar essa... Ele ainda que diz, não, eu me converti agora, isso de contente vou deixar. Você diz, eu não quero, você é pecado. O pecado vai falar, vai ofender, mas está ali, você não está ali, você está ali olhar só. Até Jesus vir e pegar e levar. Amém? O versículo 18, o que é que diz? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas... Temos outra pessoa. Amém? Amém. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Tem muito crente que foi chamado para a igreja com coisa corruptível. Por isso eu digo, e Paulo está a dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que foste o quê? Que foste resgatado. Em outras palavras, Paulo, embora está a falar de Jesus, mas Paulo também está a falar de si mesmo. Ele está a dizer, sabendo que não foi com pregações emocionais que eu vos chamei para Jesus. Eu vos chamei para a salvação. Vos pregamos sobre a salvação. Então, por isso eu digo que o que você é hoje está muito ligado com a forma como você encontrou Jesus. Está muito ligado à forma como você aceitou Jesus. Se você não entender que precisa crescer, você nunca vai conseguir entender que está errado. Porque a dimensão em que se vive nos acomoda. Ou nos acomodamos com o que vivemos. Amém? Por isso é que você vai ver que hoje em dia nós temos uma população intelectual no nosso país. Mas antigamente, há anos ainda, e até agora ainda acontece. Se você vai em algum lugar, vai dizer, mamãe, não leva mais a fulana na lavra, me manda na escola. Mas eu falo, eu não preciso da escola. Nós aqui comemos, tem milho, tem batata, tem feijão, tem jinguba na lavra. Precisa ir à escola por quê? Ela não está errada. Está errada é a dimensão que ela está. Em outras palavras, estou a dizer que o teu conselho, eu vou dizer que a pregação que você ouve não vai te mover se você continuar nessa dimensão. Amém. Está entendendo? Não é só a pregação que você ouve, é a dimensão. E a dimensão que você ouve depende de você. O posicionamento que você toma. Amém? Por isso, há demônios que você chama de demônios na tua casa, não são demônios. É o teu posicionamento. É a tua postura. Uma mãe, quando eu vejo as mães são terríveis, quando estão a aconselhar as filhas, não anda com esse homem, não aceita que você namore com esse. A mãe, a ordem dela, que ela dá para a filha, a mãe não quer saber se a filha já se apaixonou, a mãe não quer saber se o coração da filha vai arrebentar, mas só porque a mãe entendeu que aquilo não vai dar certo. Eu não quero isso, não aceito esse homem. Às vezes o homem é bonito, está entregue, não quero esse homem. O que é que faz a mãe falar isso? É a dimensão do crescimento da mãe. Está entendendo? Amém. E a filha às vezes não percebe. Porque a dimensão dela da paixão lhe faz crer que aquilo é tudo. Ele é bandido, mas lhe faz crer que aquilo é tudo. Então estou a dizer que você está a se relacionar com alguns demônios sem você perceber que são demônios. Porque a tua dimensão não permite ler que eles são demônios. Amém. Tem pastores que pensam que é anjo que veio na igreja, enquanto é demônio. Alguém está me entendendo? Eu estou te ensinar algo que você tem que viver para sempre.
da vida que você não consegue sair, porque você está nessa dimensão. Porque até Jesus percebeu que para conseguir fazer a vontade de Deus, ele precisa crescer. Senão Jesus devia relaxar. Devia dizer, o que eu sou, já sou filho de Deus, Deus vai me favorecer. Há pessoas que confiam na ajuda de Deus. Deus só vai te ajudar naquilo que Ele mesmo decidiu te ajudar. Agora, naquilo que Ele te mandou crescer, Deus não vai te ajudar. Então, tem pessoas que estão a morrer à espera de ajuda, quando Deus já disse que você não tem que ser ajudado. Diga a teu irmão, Deus, em algumas áreas, não vai te ajudar. Você mesmo precisas renunciar. Esse é o cristianismo que tira as pessoas da igreja. E graças a Deus. Todo bom filho ama alegrar o coração do seu pai. Todo aquele que entendeu o novo nascimento ama obedecer a Deus. 1 de Pedro 2:12. Primeira de Pedro 2:12. Assim diz a palavra assim. Tendo vosso viver honesto, vendidos para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Amém. Precisamos ter um viver correto. O mundo não sabe discernir o bem com a sua própria vida, mas ele precisa ver, ele consegue ver o bem nas nossas vidas. Amém? Todo o bom filho gosta de alegrar o coração de Deus. A cultura da igreja hoje em dia se transformou. Está em conseguir realizar os planos das pessoas. Nós amamos ir à igreja porque os nossos objetivos são realizados. Nós amamos ir à igreja porque conseguimos isso ou aquilo. Mas aqui a Bíblia está a nos dizer que o crente que é crente ama estar em Deus para alegrar o coração de Deus. E para chegar nessa dimensão de se esquecer para alegrar o coração de Deus, não é fácil. Não é fácil. Porque Deus está a chegar a Abraão e está a dizer: Abraão, te dei um filho assim, quero uma oferta. Deus pode falar: me deste mesmo filho. Qualquer coisa eu te oferto. Te oferto. Te dou minha casa, te dou tudo. Deus está a falar: mas eu quero o quê? O teu filho. Deus está a dizer que Deus provou, testou Abraão. Tem crente que não está em condição de ser testado. Tem crente que quando é testado, ele pensa que está a ser tentado. Tem crente que só presta para ser ensinado pelo seu pastor, nunca para ser tentado ou testado pelo seu pastor. Tem filho que só gosta de ser abençoado, só gosta quando o pai compra alguma coisa para ele, nunca gosta que a mãe ou o pai venha testar. Hoje nós estamos a viver uma sociedade pervertida, que você que chega e diz assim: eu vou ainda tentar testar o irmão dela, para ver se ele é digno de estar na minha liderança. No primeiro teste que eu fizer, meu nome vai sair de pastor para bruxo. Não, isso é verdade. Eu não posso te testar. Eu tenho que te mimar. Eu tenho que te mimar para você ficar aqui. Eu não sou teu pai. Não sou. Sou teu pai quando estou ali. E essa coisa de pai é porque pastor hoje estão a chamar pai. Mas teu pai, eu sou teu pai. Eu sou teu pai.
Não, você não me permite entrar na tua vida. Você gosta das minhas boas pregações, você não gosta de mim. Não, eu sei disso. Porque eu sei o limite que tenho na tua vida. Eu sei. Eu tenho um pai escritor que uma vez ficou admirado comigo. Ele me testou. Disse: filho, eu vou viajar amanhã às 4. Tenho que estar no aeroporto às 4h30. Eu vivo aqui, vivi aqui no Alixeira. O pastor estava no Quilamba. Tens que me pegar. Eu disse: pastor, o meu quintal não tem, a minha casa não tem um quintal para estacionar o carro. Eu deixo o carro no parque de estacionamento. E eu ando qualquer coisa como 200 a 300 metros para pegar o carro. Disse: sim. Não vem mais, filho. Então não vou perder meu voo. Desligou o telefone. Eu parei. Eu amo aquele meu pai. Um dia eu vou trazer o meu pai aqui. Eu não lhe trago aqui porque eu preciso preparar isso para ele. Eu lhe honro tanto. Eu acredito nele de olhos fechados. Porque já abri demais o meu olho para lhe avaliar. Só que tem pessoa que te avalia, te gosta, se apaixona, te abraça, mas até no abraço ainda está a te avaliar mais. E quando você já pensa que eu já sou digno de testar essa vida, afinal você ainda é que está a ser testado. Que triste. Vamos aonde? Ele desligou o telefone. Liguei, o telefone está desligado. Disse: Deus, obrigado. Não dormi aquele dia. 3 horas. Acordei. Não abri o portão porque a mãe devia dizer: quem é você? Mas não é abri. Pulei o muro com a chave. Fui, andei. Noite. Os cães a ladrarem. Bati, não sei se tem, não sei. Cheguei, peguei o carro. Fui. Quando eram 4 horas, estava a entrar no Quilamba. Liguei: pai, já estou aqui na entrada do Quilamba. Ele disse: mentira. Para onde você está? Eu já estou fora do Quilamba. A minha filha está a me levar. Parou o carro, me abraçou e me disse: a tua fé, Deus admirou. A tua entrega é demais. Até hoje, quando você me ligou, orei aqui, eu disse: Deus, eu não estou a entender o que se passa no coração desse jovem. E eu olhei para ele, ele me disse: vá em paz. Não lhe levei, a filha lhe levou, mas me testou. Eu não fiquei triste porque o pastor já tinha boleia. Fiquei alegre por causa da revelação que ele recebeu de Deus a meu respeito. Há coisas que você não vai saber de Deus porque você não sabe provocar homens de Deus. Amém. E hoje em dia a igreja é muito egoísta. Eu vou te dizer uma coisa: há coisas que a tua fé não vai conseguir atrair de Deus, porque você não vai ter tempo de viver a experiência que todos viveram. Por isso é que para pregar sobre algum tema, você tem, às vezes, na Bíblia, só uma história é que vai dar para pregar aquele tema. Está entendendo? Às vezes só a história de José que vai dar para pregar um certo tema. Às vezes, só por isso, quando as mulheres querem pregar hoje, só pegam muito a história de Ruth, de Ana. Porque Ana viveu aquela situação. Então vou dizer que há bênçãos que você só vai alcançar quando se deparar com as pessoas que têm aquela experiência com Deus. Mas, meu Deus, por causa das músicas que estamos ouvindo, meu Deus é todo poderoso, na minha vida ninguém, eu posso. Aquele escreveu, estava bêbado. Eu consigo, eu. Não tem nada com Deus. Não tem nada com Deus. Você nunca atrairá de Deus o
você deseja, sem antes extrair dele o que ele. Para Deus cumprir o desejo do teu coração, Ele tem que ver que você cumpriu o desejo do coração dele. E a igreja hoje quer que Deus cumpra o desejo do nosso coração, para que isso nos leve a cumprir o desejo do coração de Deus. Está tudo trocado. No Evangelho primeiro é se sacrificar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua vontade, a sua justiça. E as demais coisas você não busca, se te acrescenta. Mas a igreja hoje está a buscar o que não se busca. E está a acrescentar o que se busca. Amém? Sabe, eu filho aí pedir, papá, por favor, me dá de comer. Papá, por favor, vai trabalhar para eu comer. Vai trabalhar para eu estudar. Isso não se pede, o filho não pede isso. Um filho vai falar, papá, papá, acorda, vai trabalhar, eu preciso comer. Falta de respeito. E qual é o pai que vai se permitir fazer isso? Qual é o filho? Mas hoje nós estamos aqui, Deus, me abençoa, pai. Amém, amém. Estamos a chegar no culto, nenhuma adoração sobre o céu. Estamos já a ter muitas atividades nas igrejas, mas não há crescimento. Eu um dia vou fazer texto, eu tenho que conhecer tua família toda, teu marido, toda a tua cultura na tua casa. É assim, evangelho não é você vir cantar aqui tua voz linda, você vir bater aqui os pés panos, tudo uniforme lindo, não é isso. Evangelho é tua forma de viver. Amém. Por isso eu nunca vou te prender aqui na igreja. Há pastores que prendem crentes na igreja, todos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, culto, para a crente não pecar. Não, eu te chamo aqui há alguns dias, te dou instruções e te mando mesmo no mundo, para você usar o que aprendeu. Está entendendo? O teu trabalho é um lugar em que você tem que manifestar a glória de Deus. Mas você não te coloca no texto. Os discípulos estavam tão acostumados com Jesus. Jesus acabou a missão dele, então falar, Jesus fica mais. Ele está falando, você está maluco? Você viu mesmo, eu me fizeram homem desde o princípio? Eu sou Deus, meu corpo é de Deus, minha terra nem aqui, eu vivo no céu. Ele está falando, Jesus vive mais aqui. Tem pessoas assim, pastor já está numa dimensão terrível, já lhe ensinou. Pastor, quer andar noutra dimensão para lhe ensinar outra. Pastor, por favor, fica mesmo aqui, pecado que não, fornicação não, que a fofoca sai, toda hora está me detendo. Você não me faz crescer porque eu toda hora tenho que repreender espírito de fofoca. Eu quero repreender espírito de maluquice. Está entendendo? Eu quero repreender demônio, eu quero lutar com feiticeiro, mas você não me permite, vocês não me dão trabalho, vocês me fazem repetir as coisas, porque vocês não crescem. Quer dizer que se eu não crescer espiritualmente, culpados são vocês. Porque eu não vou passar para a lição 2, se na lição 1 você não estiver bem. Amém. Obrigada, Deus. Preguiçoso. Não vou. Estamos num momento profético. Eu quero navegar, mas discernir o que o ministro John falou. Eu fico triste com pessoas que querem que eu não sei para ajudar. Eu mesmo que for presidente da República falo verdade. Qualquer homem fala verdade. Hoje em dia as pessoas não sabem discernir. Jesus ele está aqui, mas está a te ver debaixo da figueira. E está chegando e está falando, você é isso? Jesus, como é que você... Não, eu te vi debaixo da figueira. Todo mundo pensou que ele antes de vir, ele estava debaixo da figueira. Mas afinal nem nasceram na figueira. A mãe dele contou que nasceu numa figueira. Ele vai dizer, como é que você sabe o que sua minha mãe sabe? Você é filho de Deus. Mas tem pessoa, pastor, pode lhe revelar. Você é assim. O problema não está comigo. Você não quer ir. Eu só sei que quando aceitei fazer o que estou a fazer, entendi bem. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não sabe relacionar-se com os homens, você nunca saberá se relacionar com Deus.
Amém. Há coisas que você tem que treinar de propósito. Mulheres, meninas, vocês vão conseguir atrair os homens, o homem dos teus sonhos, se você aprender a fazer o que lhe atrai. Você entendeu isso? Você vai conseguir atrair o homem dos teus sonhos se você conseguir aprender a fazer o que atrai aquele tipo de homem. Há coisas que você não vai orar, Deus me ajude. Coisas que você vai falar, Deus me ensine. Deus às vezes não vai chegar para ti e vai te impor as mãos. Não, Ele vai cruzar as mãos, vai sentar. Vai dizer, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Só que as pessoas de Deus gostam quando Deus chega e impõe a mão. Quando Deus dá a instrução, esse não é Deus. Porque Deus conhece as minhas insuficiências. Ele sabe que eu sou frágil e vai me ajudar na minha incapacidade. A primeira coisa que Deus quer debater, que Deus quer combater na tua vida é a tua incapacidade. Eu sou forte. Você é forte porque Deus te chamou. Amém. Ser forte. Tem bom ânimo. Eu sou contigo. Diga ao teu irmão, eu sei que você tem forças para fazer o que você pode fazer. Se você não sabe se importar com o homem, você nunca saberá se importar com Deus. Se você não sabe entender a necessidade do homem, você nunca vai entender a necessidade de Deus. Você precisa entender que tal como nós temos necessidades, Deus tem algumas necessidades na nossa vida. Nós temos que aprender a suprir as necessidades de Deus. Quando nós aprendemos a suprir a necessidade de Deus, estamos a mostrar que nós amamos a Deus. Amar a Deus não é querer primeiramente, receber alguma coisa dele. Amar a Deus é querer lhe dar alguma coisa. Quem ama dá. O primeiro sintoma do amor é dar. Alguém entendeu? O primeiro sintoma do amor é dar. Por isso Adão viu Eva e disse, elogiou, deu. Deus não lhe ensinou, tens que dar. Mas logo que viu, porque Adão amou Eva, deu. Existem conselhos que o Espírito Santo, e você deveria anotar isso, ou me peça depois. Existem conselhos que o Espírito Santo não dará por causa da tua ignorância. Existem conselhos que o Espírito Santo não te dará por causa da tua ignorância. Amém? Existem conselhos que o Espírito Santo não te dará por causa da tua ignorância. Ele esconde para se permitir ser descoberto por aqueles que o amam. Estou a dizer que o Espírito Santo se esconde no amor. Por isso é que você todos os dias fala a Deus, por que eu não consigo, Pai? Por que só comigo? Por que só me julgam eu? Por que só me fazem isso? Não, porque você não quer descobrir. Não interroga-te, descubra. E há pessoas que se fazem certas interrogações, mas é uma interrogação lamentativa. Não é uma interrogação que lhes leva a procurar a solução. Você não pode criar interrogações na tua mente para se vitimizar. Uma das coisas que o diabo faz é quando você está passando uma situação, você acha que você é a pior pessoa. Eu vou dizer uma coisa. E o diabo usa essa questão de as pessoas se vitimizarem. Sabe para quê? Para te matar. Para te deixar relaxado no teu nível. Para te deixar relaxado na ignorância. Todo aquele que quer crescer verdadeiramente, quando tem uma dúvida, ele quer encontrar resposta. Está entendendo? Ele quer. Todo momento em que você se deparar com uma coisa que te afronta e você quiser fugir ou se esconder, é porque você está nu nessa situação. A Bíblia está dizendo que quando Adão comeu a fruta, disse Deus, fugi porque estou. Toda afronta que vem para a tua vida não pode te fazer fugir, deve te fazer se apresentar para encontrar a liberdade. Está entendendo? Então vou te mostrar
está um demônio que está na tua casa, um demônio que está na tua vida, o demônio de fugir das tuas responsabilidades. Tudo, sempre que descobrirem uma vergonha tua, não fuja. Entenda que Deus permite que descubram a tua vergonha, não para te humilhar, mas para te restaurar. Mas o diabo vai te fazer sempre entender que te afrontarem com a verdade que você é a vítima. Isso é um demônio. É um demônio porque você não cresceu naquela estrutura ali. Amém? Amém? Yeah. E alguns olham muito as passagens de Jesus como boas. Jesus ofende muito. Eu não sei, a pessoa que lê Jesus, se até soubessem as ofensas que Jesus deu aqui na Bíblia, muitos não irão para a igreja. Mas não sabem que é ofensa, porque é que nem o português quando está a te ofender, você pensa que ele está a te elogiar, por causa da linguagem dele. Vai para isso, pá, vai para isso, vai para aquilo, pá. E você pensa, uau, que bonito. Por causa da linguagem. Então Jesus também é assim. Ele está ofendendo, você fala, uau, porque está com uma cruz, amém, que bonito, que bonito. Cuidado. Cuidado, amém. Amém? Cuidado. Você não vê o brasileiro quando está a falar? Você gosta tanto do exército, do sotaque, do gente, que mesmo que te falar mal, está a chorar, está a te ofender, mas você sempre, não faça isso, por favor, não precisa chegar a esse extremo. Mas se você transformar isso num português angolano, você já devia lutar. Você já devia lutar. Já. Vou terminar. Deus se sente triste por... Vou ler bem. Eu escrevi isso de noite. Deus, e anota isso, escreve isso. Deus se sente triste porque poucos o visitam como ancião. Deus se sente triste porque poucos o visitam como ancião. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Você procura sempre Deus como teu amigo. Teu amigo é Jesus. Deus é velho. Deus, você está entendendo isso? Deus se sente triste porque poucos o visitam como ancião. As pessoas procuram Deus com as suas opiniões. Não procuram Deus como crianças. Amém. Você tem que procurar Deus como um mais velho experiente. E quando você vai procurar Deus, você tem que lhe procurar como quem não sabe nada. Está entendendo isso? Até o que você sabe, você deve colocar em causa, dizer que eu já sei isso, mas isso não é o perfeito da sabedoria. Então, se for procurar Deus, Deus vai me ensinar uma força nisso. Deus se sente triste porque você não lhe procura como ancião. Você lhe procura como um jovem. Você procura Deus como namorado. Você procura Deus como best friend, melhor amigo. Você procura Deus até como sei lá o quê, mas não como ancião. Por isso é que você não tem reverência a Deus. Deus se sente triste, eu digo, não Deus. Afinal, se sente triste comigo, porque eu me procuro sem respeito. E o povo falando não tem respeito. Até aqui a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca-te de pé, por favor. Quero que você reflita no que você ouviu.
Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Quero que você reflita no que você aprendeu. Eu quero que você cresça. Não se sinta ofendido pelo que você não sabe. E às vezes, por você se sentir ofendido, você ignora muitas instruções que Deus te deu, boas. Porque você, em vez de se apegar no que aprendeu, você se apega no que te ofendeu. Você é fraco. Deus conhece o teu coração. E Ele só faz aparecer repreensão na tua frente, aquela repreensão que você é capaz de suportar. Deus não te ensina o que você não precisa aprender. Tudo o que apareceu na tua vida era para você.